Boa noite, professora. Meu nome é Giovana e hoje eu vou falar sobre as ideias de Émile du Châtelet em comparação com Newton e também sobre a presença feminina na ciência no século XVIII. Quais as diferenças conceituais sobre o movimento entre Émile du Châtelet e Newton? Newton entendia o movimento principalmente a partir da quantidade de movimento, que para ele era o produto pela velocidade. Já Émile, influenciada pelas ideias de Leibniz, defendia que a medida mais correta do movimento estava ligada à energia, ou seja, massa vezes velocidade ao quadrado. Essa diferença mostra como ela estava à frente do seu tempo, antecipando conceitos que aproximam do que hoje nós chamamos de energia cinética. Quais aspectos sobre a ciência do século XVIII ajudam a compreender a trajetória de Émile? No século XVIII, a ciência, o espaço era majoritariamente masculino e as mulheres enfrentavam muitas barreiras para conseguirem estudar e serem reconhecidas. E, nesse contexto, Émile se destacou por sua determinação e pela busca do conhecimento, mesmo quando isso ia contra as normas da sociedade. Ela traduziu e comentou os Principia de Newton para o francês, ajudando a maior compreensão para difundir as ideias e ajudando as pessoas a estudar mais também. Sua trajetória mostra tanto o talento excepcional dela, quanto as dificuldades que as mulheres tinham para conquistar o espaço na ciência. E a conclusão é que, ao comparar Newton e Émile, percebemos não só uma diferença teórica importante, mas também como sua trajetória está ligada principalmente à dificuldade de ser mulher na ciência no século XVIII. Isso torna a contribuição dela ainda mais significativa. Oi, professor, boa noite. Me chamo Gabriel. Hoje estarei aqui apresentando trabalho de Física A, sou estudante de agronomia na UFLA. Hoje irei falar sobre esferas caindo na argila. No experimento de esferas caindo sobre argila, consultando as bolas de alturas separadas, percebemos que elas têm percorrido distâncias iguais e que o movimento vertical não acontece de forma linear. Isso acontece porque a queda livre é um movimento acelerado e a distância percorrida cresce ao quadrado. O movimento percorrido tem uma proporção igualmente espaçada na argila. As marcas ficam cada vez mais profundas, ou seja, em outras palavras, mesmo que as alturas sejam separadas linearmente, o efeito do impacto aumenta de forma muito mais intensa, mostrando que a relação entre a altura de queda e o movimento vertical é quadrática. Para a gente falar sobre como Newton interpretaria esse experimento, a gente tem que falar sobre os conceitos disponíveis para Newton na época. Naquela época não se falava em energia cinética. Os termos que ele usaria seriam força, quantidade de movimento e força impressa. Para ele, um corpo em movimento tinha quantidade de movimento proporcional à sua massa e sua velocidade. Se o experimento mostrasse uma esfera caindo de diferentes alturas e batendo em uma superfície, Newton explicaria que a esfera ganha velocidade ao cair por ação da gravidade. No impacto, ela transfere sua quantidade de movimento ao objeto atingido. A diferença de efeito entre velocidades maiores e menores, Newton veria como uma consequência de uma quantidade de movimento maior. Se o experimento mostrasse que o dano ou efeito do impacto cresce com o quadrado da velocidade, não apenas de uma forma linear, Newton poderia atribuir isso a uma maior força excedida durante o tempo de impacto. Newton veria o experimento como uma confirmação da primeira, segunda e terceira lei de movimento. No geral, interpretando o experimento como uma demonstração da ação da gravidade e da variação da quantidade de movimento de um corpo. Ele veria os efeitos do impacto como proporcionais ao produto da massa e da velocidade, não ao quadrado da velocidade. A leitura em termos de energia cinética só viria muito tempo depois, com o desenvolvimento da noção de vis viva. Bem, agora eu vou falar como a Emily interpretou os experimentos de Newton e basicamente ela entende eles mais em termos de força viva, porque enquanto Newton discute a aceleração e a velocidade, a Emily destaca que a energia, para que cause um efeito, tem que crescer proporcionalmente à velocidade ao quadrado. Então, ao interpretar os experimentos, ela sublinharia que a noção da energia explica melhor a eficácia das forças da natureza. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zé e eu vou falar um pouquinho do que a Emily e o Newton se diferenciavam. Eles se divergiam principalmente no conceito de movimento. Newton focava em força e quantidade de movimento, enquanto a Emily defendia que a energia era proporcional, antecipando o conceito de energia cinética. Ela também adotava uma visão mais racionalista da ciência, buscando explicações.
explicações lógicas, enquanto Newton já era mais experimental, ele preferia fazer mais experimentos.